Boa noite, meu povo. Empolguei na música aqui, coloquei bem alto. E aí, meu povo? Sejam todos bem-vindos. E tal, entendeu? Você vai... Opa, pausou e voltou. Cadê vocês, meu povo? Que feliz estar todo mundo aqui. Já estamos com quase 100. Vambora entrando aí, manda pros amigos, pras amigas. Todo mundo que vocês ficam querendo consertar na terapia, mande para essas pessoas. Para que a gente tenha menos trabalho na vida social, né, gente? Boa noite, Anne. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Gisele, Leila, o Wilson. É o Wilson? Camila, Carol. Ei, Carol. É Jaice Medeiros. Seja bem-vinda, Tina. Boa noite. Oi, Keila. Seja bem-vinda também, minha querida. Meu povo, já temos 100 pessoas na live, vamos começar? Vocês gostam de Agnes Nunes? Eu adoro, a voz dela me dá uma paz. Vou abaixar aqui o som. Ei, Tati. Ei, Flávia. Ei, Bia. Gente, de onde vocês são? Tudo de mock aqui? Bia tá lá em... Como é que chama, Bia? Não sei o que das almas. Eu acho muito legal o nome de lá. Meu povo, quem tá aqui? Então vou dar as boas-vindas novamente. O som tá muito alto, quer que abaixe? Ei, Dan, meu bonequinho lindo. Olha, Leila de São Francisco, Maria de Moque, Bia de Cruz das Almas, Bocaiúva, Taiobeiras. Gente, tem muita gente de fora. É Bahia, né, Bia? Salinas. Ai, que bom, muita gente. Então a gente vai disseminar autoconhecimento para tudo quanto é canto. É isso que eu quero mesmo. Maravilhoso. Tem psicólogos, tem colegas psicólogos aí? De Brasília, de Minas, Montes Claros, Gameleiras. Onde é que é Gameleira, gente? Eu já ouvi falar demais. É aqui perto, né? Ou não? Tô doida. Januária. Tem uma pessoa que chama Natália Januário. Mas tem outra pessoa que... do Pitinha. Ei, Andra, colega de profissão. Engenheiro Navarro, São José do Rio Preto, São Paulo. Eu já fui em São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, viu? Meu povo, é o seguinte, vou dar um segundinho pra vocês, porque aqui a gente não vai ficar de blá blá blá, a gente não vai ficar de conversinha. Vocês não vão ter conteúdo que vocês acham em tudo quanto é canto. Vocês vão ter conteúdo prático. Então eu vou dar um minutinho pra vocês pegarem papel e caneta, porque o negócio hoje vai ser sério. É uma aula de verdade, é uma aula intensa. Então corre lá, pega um papelzinho, uma caneta aí, pra gente poder fazer esse autoestudo de uma forma bem eficaz e não esquecer nada. Olha, Vitória da Conquista. Enquanto eu vou cumprimentando o pessoal aqui, vocês vão escutando a Agnes e vão lá pegar Geisla Santos de Goiânia. Seja bem-vinda. Então pegaram aí, gente, papel, caneta? Vamos que vamos. Araçuaí. Conheço também. Pessoal, é o seguinte. Durante a live, vocês podem fazer perguntas, mas usem a ferramenta de perguntas, que fica aqui embaixo, essa interrogaçãozinha, porque é através delas que no final da live eu vou responder essas perguntas de vocês, tá bom? Então vamos começar? 170 pessoas já na nossa live. Quando eu fui abrir
O ao vivo estava escrito que só tinha 180 pessoas online. Então todas estão aqui comigo, porque tem 175, né? Já tá com papel, Dani? Ótimo. Vamos embora começar. Já começa escrevendo aí quem é o dono desse papel. Já coloca o nome aí, a quem pertence, né? O nome em todo. Ionara Malveira Santos. Então coloca aí o nome de vocês, porque a gente vai traçar algumas estratégias aqui. Gente, vocês devem ouvir, e se me acompanham, ouvem muito, o porquê que é necessário a gente começar a trabalhar autoconhecimento. Nunca a gente vai prosperar numa relação sem se conhecer. Nunca prosperaremos financeiramente, com propriedade, emocionalmente, espiritualmente, dentro das nossas relações, sem se conhecer. E vocês vão entender o porquê aqui hoje. Por que, Ionara, que é tão importante eu me conhecer para eu poder me relacionar? Por que é tão importante eu me conhecer para eu entender o porquê de eu estar paralisada em tal e tal problema? Vocês vão entender aqui hoje. Então vamos lá. Qual o primeiro passo, Ionara, que eu preciso fazer para identificar as minhas questões de autoconhecimento? Primeiro, vocês vão fazer uma lista. Como vocês estão pegando a live aqui agora, não façam essa lista agora. Vocês só vão escrever como se fosse a primeira atividade. Então, a primeira atividade que a gente vai fazer é uma lista dos problemas que eu tenho na minha vida, que eu consigo visualizar. Tentem avaliar os problemas que outras pessoas também falam. Ah, você tem um probleminha com isso, mesmo que você não aceite, coloca lá na lista que a gente vai avaliando se aquele problema é realmente real. A gente fala muito sobre separar o que o outro pensa de mim daquilo que eu realmente sou. Mas não significa que tudo que as pessoas falam, eu realmente não sou. Então é interessante a gente avaliar se aquilo realmente existe em mim. Claro, gente, com realidade. Às vezes a pessoa te fala assim: nossa, você é uma pessoa muito grossa. Você ser grossa em um instante da sua vida não te caracteriza como grossa, né? Mas aí eu vou avaliar. Gente, as pessoas estão sempre falando isso sobre mim. Várias pessoas já pontuaram, mas eu não vejo isso. Mas se várias pessoas já pontuaram, pode ser que seja um dos meus problemas de impasse na vida. Mas primeiro, vocês vão colocar os problemas mais latentes. Então, vai ser um relacionamento com o pai, um relacionamento com a mãe, com um namorado, com um parceiro, parceira, enfim. Esses são os latentes. Começamos a água. Então tá. Esses problemas são latentes. Vamos ver alguns outros problemas que não são tão latentes, mas que existem. Por exemplo, eu tenho tantos anos e não prosperei ainda, não saí da casa dos meus pais, ou ainda não decidi o que eu quero ser no sentido profissional. Outras coisas que ficam bem lá no fundo, mas que a gente ainda não identificou ser um problema latente. Coloca esses problemas todos lá. Então vamos lá. Aí eu vou explicar para vocês nesse momento. Essa atividade chama demanda. Então, você pode colocar o título dessa atividade, identificando demandas, que são essa lista de quais os problemas. Por que eu preciso me conhecer? Você sabe falar quem é você? Mas não é sobre o que eu gosto, que tipo de música eu prefiro, se eu gosto de viajar. Não. Se conhecer é algo muito mais profundo. E aí eu vou fazer perguntas para vocês e vocês pensem sobre elas. Você sabe dizer como você se sente frente a qualquer situação? Por exemplo, eu não consigo dizer não. Você sabe dizer qual sentimento te impede de dizer não? Eu não gosto que falem comigo dessa maneira. Qual o sentimento que você tem quando as pessoas falam com você dessa maneira? Ou seja, educação afetiva. Você tem? Então, a primeira demanda aí, vocês podem colocar, se for esses problemas, educação afetiva. Eu não tenho educação afetiva.
A educação afetiva, nós vamos falar sobre ela melhor na live de amanhã, mas essa nossa incapacidade ou habilidade, né, quando a gente tem, de dizer como nos sentimos, o que eu quero, o que eu desejo, até propósito entra na educação afetiva, porque o propósito ele vai estar muito alinhado no quem eu sou. Então isso é uma demanda de educação afetiva, saber dizer o que sente. Acontece muito de eu perguntar aos pacientes assim, como você se sente em relação a isso, e dá um bug na cabeça da pessoa, ela fica completamente assim, não sei. O que você sente, né, quando ela vai falar sobre o namorado? O que você sente por essa pessoa? Quando você tá com essa pessoa, ela não sabe dizer. E aí a gente colocou o amor como um sentimento muito vago, né? Ah, eu amo, mas ama o quê? Ama por quê? Ama como? Nós não sabemos dizer, porque não sabemos aquilo que precisamos. Qual que é o propósito dessa relação? Então tudo isso, gente, tá parando aí ou é só pra Andresa? Me falem, pelo amor de Deus, não deixa eu conversando aqui sozinha, sem... muito interessante. Ei, Pri! Como é que presta atenção na aula, gente? Pri é maravilhosa. Nós temos que fazer uma live aqui também, né? Gente, não tá normal? Não vamos perder o fio da meada, então. Vamos lá. Eu tô colocando pra vocês aqui, pra quem chegou agora, quais as demandas a gente trabalha na psicoterapia, demandas de autoconhecimento. E no final vocês vão entender o porquê que é impossível se relacionar se você não se conhecer. Então, primeiro a gente começou a falar sobre educação afetiva, sobre primeiro dizer como eu me sinto. Então, vamos lá. Como sua criança se sentia frente às situações que acontecia. Ionara, eu não lembro da minha criança. Então, anotem aí. Quanto menos eu lembro da minha criança, mais afastado de quem eu sou, eu estou. Anotem isso, vou repetir. Quanto menos eu lembro da minha criança, mais afastado de quem eu sou, eu estou, tá? Então, se eu não consigo dizer como essa criança se sentia em relação às coisas, eu vou estar afastada do adulto que eu sou. E isso é extremamente comum, não é normal, porque não é sinal de saúde. Em relação às emoções, né? Mas é o mais comum nós não lembrarmos de como nos sentimos. Tanto que quando faz a terapia, a gente vai começando a lembrar de um tanto de coisa. Gente, nós estamos com 219 pessoas na live, maravilhoso. Então, educação afetiva é fundamental para eu escolher com quem eu vou me relacionar, que tipo de relação eu vou querer manter com os meus pais, com a minha família extensa, com os meus amigos, né? Então, Carolina, se você não lembra de nada, tem uma coisa estranha aí, viu? Vamos cuidar disso. Então, vamos lá, gente. Tava lendo o que Pri escreveu. Outra coisa, vamos falar sobre limites? O que a gente trabalha em limites dentro da psicoterapia? Hoje a gente tá bem dinâmico mesmo, viu? É pra gente poder falar assim, eu preciso fazer ou por onde começar sozinho. Porque entendendo o que é cada demanda que a gente pode trabalhar na psicoterapia, eu sei se eu tô com problema ou não. Porque muitas pessoas não sabem que tem um problema. Por exemplo, gente que fala sim para todo mundo, ela acha que aquilo é uma virtude, que ela é doadora, que ela é ajudadora, mas ela sofre. Então, se ela sofre, gente, aquilo ainda não é genuíno. Hoje mesmo eu atendi uma paciente falando assim, Nara, eu não me importo em ajudar a minha família financeiramente, eu só fico triste com isso. Aí eu falei com ela, ou seja, você se importa sim, porque enquanto você está ajudando a sua família financeiramente, que não necessariamente ela precisa, né? Você está deixando de construir as suas vivências. Então, dizer sim para todo mundo é um problema de limites. Não saber dizer não é um problema de limites. E isso vai adoecer o nosso emocional. Sabe, uma das características que quando nós falamos sim para todo mundo, não sabemos dizer não, que acontece com a gente fica irritadiças ou irritadiços. A gente fica nervoso por qualquer coisa. Irritabilidade, gente, é um sintoma de inquietação. Todo sintoma de inquietação, como angústia, irritabilidade,
significa que eu não estou onde eu deveria estar. Então, eu gosto desse sentimento de irritabilidade, esses sentimentos inquietantes, sabe? Essa angústia, um negócio assim, né? Vocês chegam na terapia falando assim, Nara, eu tô sentindo um negócio, não sei dizer o que é, uma angústia. Esses sentimentos, eles são sentimentos sinalizadores de que eu estou vivendo contra quem eu sou. Sempre que... outra coisa vocês anotarem. Sempre que estamos angustiados, incomodados, irritados, sentimento de não estar no lugar, significa que eu não estou agindo de forma coerente com quem eu sou. Demanda de psicoterapia, demanda de autoconhecimento. Porque eu entendo que se relacionar bem é dizer sim para todo mundo. E isso pode ser sinal de codependência, isso pode ser sinal de lealdade. Então tem muitas coisas que a gente precisa avaliar aí para eu saber o que eu preciso trabalhar. Eu adoro quando o paciente já chega e fala assim, Nara, é o seguinte, eu preciso trabalhar minha codependência, meus limites, minha educação afetiva. Eu falo, então, vambora destrinchar, porque meio caminho aí já tá andado. Porque a pessoa sabe de onde é que tá vindo essas coisas, né? Então, limites, nós vamos trabalhar dentro da terapia, que é essa nossa capacidade e habilidade para diferenciar os momentos que eu preciso dizer sim e não. Certo? Gente, eu só não tô conseguindo ler tudo pra não perder o fio da meada, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre essa criança aí daqui a pouco. Então, uma das coisas que eu consigo colocar como limites são esses problemas aí nas relações onde eu não consigo dizer sim ou não. Ou quando eu recebi, e aí a gente vai ter várias problemáticas. Quando eu recebo muito não, quando eu aprendo muito não na família, por exemplo, eu vou me tornar um ser humano rígido. Então vamos anotando aí. Se eu recebo muito limite da minha família, ou se eu recebo até razoavelmente pouco, mas a minha personalidade exige muito de mim, então a gente vai se tornar um adulto rígido. O que é rígido? Aquele adulto assim, que ou é isso ou é aquilo, é tudo muito certinho. Eu me torno um adulto cri-cri. Pessoas muito rígidas se tornam adultos cri-cris. Criam empecilhos para tudo. É aquela pessoa assim, você vai viajar? Fala, fulano, vamos embora viajar? Aí ela fala assim, vixe, tem que ver o dia. Mas eu nem falei o dia ainda, ela já meteu um vixe aí no meio, já problematizou o negócio. Porque, vamos viajar de última hora pra gente ir rígido, então, inconcebível. Porque eu não tenho roupa, eu não sei se vai fazer frio, eu não me organizei. Ela não cria soluções. Os rígidos criam problemas, né? Não criam soluções. Se eu recebo pouco limite, eu vou ser um ser humano altamente flexível. Eu não vou respeitar limites. Então, eu não vou saber respeitar o limite do outro, até onde eu posso ir nos limites da outra pessoa. Eu não vou respeitar meus limites, então tem forte chance de ter compulsão alimentar, alcoolismo, drogadição, todas essas dependências físicas, né? Que tem a ver com emocional, mas são adicções físicas. Eu vou estar mais suscetível quando eu tenho problema de absorver limite, tá? Gente, por que eu tô falando isso? Para vocês começarem a alinhar as coisas. Tem gente que chega na terapia e fala de um problema, mas ela não sabe dizer propriamente do que eu tô falando. Então, quando se trabalha limites dentro da terapia, Ionara, quando ou eu sou altamente rígido, ou seja, eu digo muitos nãos para mim mesmo, ou quando eu sou altamente flexível, quando eu digo muitos sims para mim mesmo. Então, muitas pessoas não respeitam seu limite, por exemplo, dentro de uma relação, né? Eu gosto, eu tô insistindo porque eu gosto, mas eu não consigo colocar um limite nisso. Eu gosto até que ponto gostar faz sentido, até que ponto eu posso me permitir isso sem invadir o meu limite. Eu gosto de brincar, para finalizar a questão do limite aqui, eu gosto de brincar que todos nós nascemos numa cadeira.
numa poltrona confortável, feita sob nossa medida, com o nosso nome, com a estampa que tem a ver com a gente, e ela vai se adequando, inclusive, ao nosso tamanho físico também, emocional, e toda essa poltrona, juntamente comigo, sentado nela, é o meu limite. Tudo que passou dali, alguém está invadindo o meu limite. E quando eu permito alguém invadir meu limite, eu também estou sendo negligente com os meus limites. Então, assim, eu brinco que se cada um sentasse na sua cadeira, a gente não tinha problema. Mas sabe qual que é o problema? Eu olho pro meu irmão e acho ele um coitadinho, e aí eu sento na cadeira do meu pai ou da minha mãe e vou lá ser pai dele. Aí eu ensino ele como viver, eu ensino ele como lidar com as pessoas, eu ensino ele o que ele tem que fazer da vida dele. Então eu vou e sento na cadeira. E é tão legal isso, tão interessante, porque esse paciente, ele chega com a demanda no consultório de que tem um trem errado. Eu tô aqui, tô vivendo normal, mas tem uma coisa errada. Olha o sentimento de inquietação aí. Tá vendo como é que é importante a educação afetiva? Eu não estou no meu lugar. Gente, e é um exercício tão assim de habitual mesmo, que hoje eu identifico perfeitamente. Começou a me incomodar, eu já começo a avaliar, eu não tô no meu lugar. E aí as coisas param de ser tão sensíveis pra mim. Eu paro de ser a menina chorona, eu paro de ser a menina pitizenta, porque aí eu vou entender que, por que eu tô tão incomodada? Porque esse não é meu lugar. Ah, minha mãe tem um namorado e eu não aceito ele. Mas você não tem que aceitar. Quem tá dormindo com o namorado é sua mãe. Ah, meu irmão vive assim, assim, assado, e eu não acho certo. Mas você não tem que achar certo, você é irmã, entende? Você vai agir dessa maneira quando você for mãe, quando você for pai. Então, tudo isso tem a ver com limites, e nós precisamos conhecer os nossos e estabelecer o nosso limite, tá? A Grace falando que já tem um tempo que ela se sente perdida. O sentimento de estar perdida também é um sentimento de inquietação. Eu não estou no lugar que eu deveria estar. Então, é demanda de autoconhecimento. Olha que interessante. Então, nós falamos de educação afetiva, falamos de limite. Agora, vamos falar de autoestima. Por que autoestima tem a ver com autoconhecimento, meu povo? Deixa eu colocar aqui para depois eu anotar aqui direitinho. O que é autoestima? Vamos falar de forma bem generalizada aqui para vocês, porque eu falarei mais de autoestima em próximas lives. Tá travando aí, gente, ou é só pra Graciele? Não tá travando? Maravilhoso. Vou prosseguir, tá bom? O que é autoestima? A sociedade, ela criou uma cultura de que mais ou menos a autoestima tem a ver com aceitar meu corpo, com amor próprio. E eu gosto dessa palavra amor próprio porque ela foi tão romantizada por nós que a gente vê como é que é? Li um comentário aqui de Andressa, muito fofinha. Me perdi aqui no amor próprio. Então, baixa autoestima não é falta de amor próprio. Baixa autoestima é falta de autorrespeito. É falta de autorresponsabilização. Por que principalmente falta de autorrespeito, Ionara? É uma falta de respeito comigo quando eu não olho pra dentro e não sei dizer o que eu sinto em relação a cada coisinha, a cada situação que acontece na minha vida. É uma falta de respeito quando eu deixo de fazer coisas pra mim que são importantes para poder servir o outro sem o menor propósito, porque até ajuda precisa ter propósito. É uma falta de respeito quando eu me esforço para conquistar algo e quando eu não conquisto, eu me maltrato. Eu penso, eu não devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu sou um lixo, eu não sou boa, eu não faço nada direito. Repetindo crenças familiares, que nós vamos falar também sobre essa parte do autoconhecimento. Então, tudo isso desenvolve a minha autoestima. Nós vamos falar numa live nós vamos dedicar um tempo só para falar sobre autoestima. Mas eu quero deixar aqui generalizado a questão da autoestima. Então, a autoestima, gente, ela tá para muito além
do que as pessoas colocam que é autoestima. É muito mais. Não entra a questão da estética. Até entra a questão do cuidado, mas não entra do autocuidado, mas não entra a questão da estética. Gente, estamos com 240 pessoas online. Maravilhoso, viu? Vocês têm que ver o conteúdo dos outros dias. E vai ser todos assim, ó, dinâmico, papum, anota, escreve. Vamos começar, porque eu tô tentando deixar o máximo de conteúdo e conteúdo grosso para vocês, ou seja, útil para a vida de vocês, para que vocês caminhem um tempo aí sem mim, que eu vou ser só de Maitê, tá bom? Gente, então a autoestima, ela vai estar aí trabalhando sobre isso. Então, por exemplo, tem exemplos muito interessantes de baixa autoestima, quando eu, por exemplo, eu sempre quis ser promovida. E na expectativa de ser promovida, quando eu estou indo ser promovida, eu desenvolvo um pânico, uma ansiedade, ou eu me atraso para ir para o trabalho no dia da reunião. Então, olha para você ver que interessante. A minha baixa autoestima faz com que eu sabote conquistas. Olha, a baixa autoestima, inclusive, gente, me impede de ficar feliz com minhas conquistas. Alguém aí já se sentiu infeliz, mesmo tendo tudo, né? Baixa autoestima. Porque ao conquistar tudo, é muito interessante. Eu acho que eu não sou feliz porque eu não tenho um carro. Eu acho que eu não sou feliz porque eu não tenho um casamento. Eu acho que eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa. Eu acho que eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro. Quando eu vou conquistando essas coisas, eu perco a propriedade de falar assim, e agora? Eu não sou feliz por quê? Aí eu começo a criar um monte de problemas onde não tem, apenas por uma crença fantasiosa de que eu não posso ser feliz. Gente, quantos pacientes eu recebo que não se permitem ser felizes porque ninguém da família é feliz? Não se permitem ganhar dinheiro porque ninguém da família prosperou financeiramente. Não se permitem ter um casamento saudável, legal. Quantas pessoas sabotam seu casamento porque nenhum casamento na família deu certo? Só que, vocês acham que isso ela sabe que ela tá fazendo? Não. Ela cria um problema. Uma frasezinha maravilhosa para vocês anotarem aí. A pessoa com baixa autoestima, quando ela encontra alguém que a ame, que goste dela, que a respeite, de duas uma, ou ela torna a vida da pessoa um caos, é ciumenta, é problemática, todo dia cria uma confusão, briga por qualquer coisa, ou ela torna a vida da pessoa um caos, ou ela abandona a pessoa. Acho que eu não gosto dessa pessoa, eu não consegui gostar dessa pessoa. Olha como isso é grave, gente. Olha como que isso é intenso. Olha como isso domina a minha vida mesmo, né? Pessoas que a família não prosperaram financeiramente, quando ela ganha dinheiro, ela dá um jeito de ou gastar tudo ou sair doando tudo para a família. Então paga uma faculdade do sobrinho, do primo, do não sei quem, e paga o médico para a mãe, nananana. Aí quando você vai avaliar, vê se essas pessoas precisam, porque quando eu falo precisa, gente, é de não ter de onde tirar mesmo, é ter zero recurso. Uma mãe que é aposentada, ela não precisa do seu dinheiro para poder comprar remédio, não, entendeu? Então, quando eu falo precisa, não é nem alguém que está querendo estudar. Alguém quer estudar, mas ela quer fazer o quê para ela estudar? Ela não quer trabalhar e estudar e pagar a sua própria faculdade. Então, assim, o meu dinheiro é um mérito meu. Eu não posso sair dividindo. Então, as pessoas com baixa autoestima em relação ao dinheiro, ela vai soltar, ela vai dar o dinheiro, assim, para quem quer que seja, e vai criando essas problemáticas dentro da vida dela. Então a gente vai ter baixa autoestima em relação ao amor, baixa autoestima em relação ao dinheiro, baixa autoestima em relação às emoções, baixa autoestima em relação à aparência. Só que aqui a gente não está falando de uma aparência estética, né, onde eu tenho que me cuidar. A gente está falando de eu me tratar mal, porque eu atendo pessoas com baixa autoestima em relação ao físico, com a beleza tradicional do capitalismo. Então, assim, aquelas meninas, mulheres e homens, todo no padrão de beleza atual, ou seja, ainda assim elas se sentem um lixo. Então,
a minha dificuldade de me posicionar. Então aqui eu vou falar para as pessoas que são tímidas também. Tem relação com autoestima. Timidez não é defeito. O que se torna uma timidez um defeito é quando eu tenho uma baixa autoestima por trás da timidez. Então aqui na autoestima a gente vai trabalhar um monte de situações. Eu tô trazendo os problemas para vocês identificar a demanda, tá, gente? Por exemplo, problema é não saber dizer o que sente, a demanda é educação afetiva. Problema é não saber dizer sim ou não, a demanda é limites. O problema é eu não ser feliz, eu não conseguir me posicionar diante das pessoas. O problema é esse, a demanda é autoestima. Porque para nos conhecer, eu preciso identificar a demanda, tá? Então, de acordo com aquela lista lá que vocês fizeram, depois a gente vai vir avaliando. Eu vou deixar salvo aqui o resumo da live, que é essas coisinhas que a gente está pontuando aqui, né? Então, você precisa identificar a demanda para você saber o primeiro passo. Tá legal assim para vocês? Oi, gente. Falei muito astuta, mas até deu uma dorzinha aqui. Falei muito agitada, mas é porque eu quero que vocês entendam a real importância. Porque a gente ouve falar sobre autoconhecimento o tempo todo. O que pode prostituir o termo autoconhecimento, porque fica um negócio assim... é mesmo, eu não sei se eu gosto de banana, se eu gosto de laranja. E não é isso, é muito mais profundo, é muito mais problemático. Muito mais problemático. Então, nós falamos de educação afetiva, de limites, de autoestima. Então, vamos falar agora de sexualidade, que tem a ver com a relação afetiva, né? Sexualidade é a forma com que eu me comporto diante do parceiro, que tem a ver com a forma que eu me comporto diante do mundo, que tem a ver como os meus pais me permitiram vivenciar essa sexualidade. Então, sexualidade também é um ponto que a gente vai trabalhar dentro do autoconhecimento. Gente, sexualidade, a gente não está falando de sexo necessariamente, a gente está falando dessa pulsão de vida que muitos pais não permitem. Então, assim, tem várias mulheres cheias de sexualidade dentro de si e elas reprimem isso por conta de crenças familiares. E aí, no ápice mais adoecido da questão da sexualidade, eu posso ter problemas nas relações sexuais e aí desenvolver, vaginismo, algumas disfunções sexuais, enfim. Então, isso tem a ver também com limites. Ó, pra você ver que interessante. A sexualidade tem a ver com educação afetiva, com limites e com autoestima, que a gente já falou anteriormente. Então, essa sexualidade, essa é a quantidade dessa que eu permito, né? Ou seja, é o contrário de reprimir. É a quantidade de energia sexual que eu permito lidar para o mundo. Então, a energia sexual, gente, ela também é a nossa energia prática. É ela que vai ajudar a gente a ganhar dinheiro, ela que vai fazer a gente a conseguir dizer não para as pessoas, ela que vai fazer a gente colocar limite, ela que vai fazer a gente sair de onde estamos para conquistar as coisas que queremos. Então, a pulsão sexual, que é essa pulsão de vida, ela é algo extremamente importante que a gente vai trabalhar dentro da terapia também. E aí ela também vai organizar essa relação amorosa, porque é dentro disso que eu vou conseguir me desenvolver, isso falando de uma relação saudável, né? Que eu vou conseguir me desenvolver dentro da relação. Então tá. Outra coisa que a gente vai trabalhar com a demanda, lealdades invisíveis. Anota aí, nós estamos na 1, 2, 3, 4, quinta demanda. Lealdades invisíveis. O que é lealdades invisíveis, gente? Eu vou falar de lealdades invisíveis junto com o genograma. Genograma. O que significa isso? Para identificar minhas lealdades invisíveis, eu vou precisar fazer uma pesquisa. Vou usar este nome, né? Eu vou fazer uma pesquisa para identificar padrões da minha família. De que maneira?
investigando meu genograma. Genograma, gente, é uma espécie de árvore genealógica, só que ela não vai colocar só a nossa hereditariedade, ela vai colocar a nossa transgeracionalidade. Quando você vai lá no médico e ele fala assim, tem histórico na sua família de doenças cardiovasculares, tem histórico de diabetes, de câncer, de transtorno mental, tudo que é fisiológico ele vai investigar. Aqui a gente vai investigar tudo que é fisiológico, mas também tudo que é emocional. Como são as mulheres dessa família? Como são os homens dessa família? Como são os casamentos dessa família? Como é a relação dessa família com dinheiro? Como que é a relação dessa família de mãe para filha, mãe para filho, pai para filha e pai para filho? Por quê? Esses casamentos são duradouros, o povo separa, nunca separa, eles são felizes, tudo isso a gente vai investigar pra gente tentar entender do que esse problema que eu tô vivendo tem a ver com heranças transgeracionais. Vou dar um exemplo. É muito comum quando alguém fala que tem um filho adotado, ter várias outras pessoas nas gerações, né? Na segunda, na terceira geração, que também adotou. É um padrão, é uma lealdade. Então, todos nós temos um instinto de pertença. A gente tem necessidade de se sentir pertencente ao espaço. Essa necessidade, muitas vezes, nos leva à lealdade, essa lealdade invisível. Essa lealdade, apesar do nome ser bonitinho, é um adoecimento de vínculo, ela não vai ser uma coisa legal, entende? Porque se eu não fizer aquilo, eu não vou me sentir pertencente do grupo. Então olha pra você ver que interessante. Famílias que todo mundo separa, às vezes eu tenho um casamento legal e próspero, mas no primeiro problema eu vou e separo, pra me sentir parte dessa família. Porque, gente, ser feliz do lado de quem você ama, que é infeliz, é desastroso pra gente, é angustiante. O nosso inconsciente não dá conta. Então eu preciso ser igual para eu poder me sentir pertencente. Então eu não tenho o processo de individuação. Então aqui, a sexta questão que nós vamos trabalhar é o processo de individuação. Só que para trabalhar a individuação, eu preciso entender quem é essa família, né? Quem é essa família? Porque nem tudo que eu repetir vai ser uma coisa ruim, entende? Por exemplo, se várias pessoas já adotaram uma criança, não tem um problema eu adotar. Mas aí, às vezes, eu só posso fazer isso se eu estiver individuada e muito consciente. Porque às vezes eu adoto e não tenho disponibilidade para criar essa criança. Mas eu acho que é um instinto meu, é um desejo meu. Mas, na verdade, é uma herança transgeracional mal adaptada e que eu acho que é minha e, na verdade, não é. Então, isso é muito problemático. Ó, pra você ver, você vai colocar a vida de uma criança em jogo em nome de algo que você acha que é seu. Às vezes, não é. Entende? Muitas pessoas, principalmente, gente, em relação ao dinheiro. A lealdade em relação ao dinheiro é uma das coisas mais difíceis de se quebrar. Olha por que vocês têm que trabalhar autoconhecimento dentro da terapia. Então, o dinheiro, às vezes, que você reclama, tá no autoconhecimento que você não investe, né? Então, vamos lá. A gente está falando de lealdades invisíveis e a gente vai trabalhar isso com o genograma. Então, é dentro do genograma que eu vou identificar se isso realmente está acometido em mim ou não, tá bom? Como que eu faço isso? Individuação. Oh, mas eu gosto desse processo. Porque se você não consegue sair de casa, se você não consegue dizer não para sua família, se você não sabe dizer exatamente o que você pensa em relação a certas coisas, a gente vai estar trabalhando aí para entender sobre a questão da individuação. O que é individuação? Vamos falar de forma rápida aqui, né? Que nossa live está quase acabando. Vocês acreditam que já tem 40 minutos que nós estamos aqui? Acho que eu falei muito, né, gente? Estamos com 253 pessoas na live. Que maravilhoso, amei. Pausei sem querer aqui, gente, tá? Tinha uma pessoa me ligando. Gente, quando nós somos bebês, o que é o processo de individuação?
quando nós somos bebês. Meu marido acabou de entrar na live e minha live pausou, Bernardo, porque você mandou uma mensagem aqui, ó, e o negócio foi e pausou. Manda a mensagem aqui. Gente, individuação é um processo muito interessante. Para quem é mamãe aí, prestem bem atenção. Quando nós somos pequenos, nós dependemos 100% desse cuidador master, né? Que na maioria das vezes vai ser a mãe carreira solo. Então, o bebê precisa de mim para tudo. Ele precisa que eu pegue ele no berço, aconchego no meu colo, coloco o peito na boca dele, às vezes ajudo na sucção da amamentação. Então, ele é 100% dependente de mim, tá? Quando esse bebê vai crescendo, a gente vai trabalhando o processo de individuação, de autonomia física dele, é ou não é? Então, eu vou ensinando ele a comer sozinho, a tomar banho sozinho, a falar, a andar. Então, todos os pais têm nota 1000 nesse processo. Todos os pais dão conta disso. 262 pessoas, viu, gente? Estamos aí. Então, todos os pais vão dar conta de individuar seus filhos fisicamente. O grande problema é emocionalmente. Então, quando isso não acontece, eu acredito que eu e minha família somos um só. Vocês percebem que aqui meus dedos, não reparem na unha sem fazer. Eles, apesar de unidos, eles estão apesar de juntos, né? Eles estão unidos por um laço, percebe? Mas não estão grudados. A família sublimada, que advém desse processo de não individuação, ela vai estar assim. Então, quando ela está assim, ninguém consegue ser individuado. Ninguém consegue tomar suas próprias decisões. Então, se individuar é esse processo que eu saio da sublimação, da aglutinação da família, né? Que todo mundo pensa meio parecido, às vezes a gente não pensa parecido, mas se sente na responsabilidade de fazer igual. E aí nós vamos trabalhar os meus quereres, os meus desejos, o meu processo de individuação. O que eu quero? Eu quero medicina mesmo ou é minha família toda que é médico? Eu quero direito mesmo ou é porque todo mundo espera isso de mim? E às vezes até é aquela escolha muito parecida com a sua família, mas ela só vai ser uma escolha próspera, ou seja, que te traz felicidade, se eu tiver entendido em mim que aquilo realmente foi uma escolha minha e não do outro. E aí, lembrando da questão da autoestima, que sabe aquele sentimento que vocês têm quando você conquista algo, mas que de alguma maneira não parece seu, né? Eu tenho pacientes que passam no concurso e falam assim, mas ou foi sorte. No fundo ela fala assim, não foi competência minha. Ou então ela consegue ganhar no mês assim, a melhor vendedora e ela acha assim, não foi sorte, é porque os clientes que eu atendi queriam comprar mais. O mérito nunca é meu. Então isso é uma questão de baixa autoestima. Lá na individuação a gente vai trabalhar isso. Porque se eu sei o que é valor e mérito para mim, eu vou conseguir ter pertencimento naquilo que eu fizer. Entendem? Então vamos lá, meu povo. Nós falamos de educação afetiva, limites, autoestima, sexualidade, lealdades invisíveis. E aqui, gente, sexualidade / dinheiro / trabalho, tá, gente? Apesar que tudo vai envolver de alguma outra forma, mas nesse ponto da terapia a gente vai trabalhar. Deixa eu ler uns comentários seus aqui, pra ver se eu tô perdendo alguma coisa, pra gente poder interagir. Eu tive muita dificuldade, a Antuérpia tá dizendo. Eu tive muito. Ai, a Antuérpia é dos Estados Unidos, não é? De fora? Tô lembrando aqui de você de outras lives. Eu tive muita dificuldade de saber o que eu queria, porque minha família sempre me influenciou desde a roupa que eu iria vestir. E aí, sabe o que é o pior, Antuérpia? É quando essa família é muito boa pra gente, faz tudo, tá sempre presente, porque eu não me sinto no direito de questioná-los. Porque a lealdade, gente, gera uma dívida. Quando a pessoa faz muito por você, ela te gera uma dívida. Então, eu não consigo dizer não para essa família. Vou fazer uma retrospectiva. Maria Clara pediu. Só concluir aqui para Antuérpia. Então, Antuérpia, olha para você ver que singelo, né? Minha filha, você fica tão bem de vermelho.
você tava querendo a preta, mas ela falou com tanta doçura e com tanto cuidado, ou então melhor, ela compra aquela roupa na cor que ela achou que você ficaria bonita. Então, como que eu discordo dessa mãe, né? Então, lealdade é um negócio muito manipulador e muito sutil. E, gente, é inconsciente para todo mundo da família, tá? Então, vamos lá. Maria Clara pediu para eu fazer uma retrospectiva dos 6 pontos. Vamos lá. Primeira demanda, educação afetiva. Segunda, limites. Terceira, autoestima. Quarta, a sexualidade / dinheiro / trabalho, porque a gente vai trabalhar todas essas demandas dentro dessa demanda de sexualidade. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta, lealdades invisíveis / genograma, que é de onde eu vim. Né? No quem eu sou, eu preciso trabalhar de onde eu vim. Então, na quinta demanda, nós vamos trabalhar lealdades invisíveis e genograma, que vai dizer de onde é que eu vim, quem são as pessoas que me antecederam, quem era essa família. Gente, eu tô tão assim nesse negócio de trabalhar, eu tava tão assim nesse negócio de trabalhar o genograma, que eu já tinha pesquisado até a minha 4ª geração e tal, e aí eu fui pesquisar isso, gente, lá atrás, porque ironicamente, meu nome é indígena. Mas quando eu fui procurar as minhas descendências, minha descendência é indígena. E olha que interessante, dentro da minha descendência indígena, vai falar até um pouco de quem eu sou. Os indígenas, né, dentro da descendência, serão pessoas fortes, pessoas muito predispostas a sair para o trabalho, elas têm muita predisposição de fazer isso. Pessoas que tem valores muito de ser muito responsável e tudo mais. Então até isso é muito interessante, porque você vai fazendo assim, a primeira geração, a segunda geração, que é do pai e mãe, a terceira que é da avó, e por aí vai. E aí eu quis ir lá pros antepassados mesmo, e aí eu descobri que a minha era indígena e eu queria características desse povo para tentar entender um pouquinho sobre quem eu sou. Significa que eu terei todas as características? Não, mas no geral é um povo forte, né? É um povo que não se permite fraquejar no sentido assim de ter um problema eu preciso ir lá e resolver. Então isso é muito interessante também. Então esse é 1, 2, 3, 4, quinto ponto é a lealdade genograma. E o 6º ponto nós estamos, que é o processo de individuação. Peraí, meu povo. Só tô lendo aqui os comentários de vocês. Então, fizemos a retrospectiva que vocês pediram. Então, o 6º ponto, nós estamos na individuação. E vamos fechar aqui daqui a pouco. A Ana pediu para eu detalhar mais sobre lealdades invisíveis. Não perca as próximas lives, que nós vamos detalhar um pouco mais sobre lealdades invisíveis, tá? E o que elas impedem de caminhar na nossa vida. Então, vamos lá. Gente, indicar um livro sobre o tema. Eu posso até indicar, mas esses livros de autoconhecimento, eles são muito intensos, profundos, e eles podem causar muito mais dúvida se você... Pausou aqui. Voltou? Voltou. Então, eles podem causar muito mais dúvida e inquietação do que realmente esclarecer, tá? Porém, eu posso falar sobre alguns aqui que são mais tranquilos. Por exemplo, o livro Autoestima, para trabalhar autoestima, o livro Autoestima e seus 6 pilares é um livro bem legal, que dá para vocês lerem sem causar muitas dúvidas. Um livro muito popular sobre sexualidade, mas que vai falar da relação do dinheiro, O Segredo das Mentes Milionárias também, ele é muito bom para trabalhar. Eu tô colocando livros aqui que nem são de psicólogos, mas é porque vai introduzir o assunto, vai te dar uma propriedade e não vai te gerar confusão. Porque os livros de psicoterapia, gente, são livros científicos. Então você vai ler, você vai entrar no mundo encantado e seu terapeuta vai te ajudar a identificar aquilo de forma mais subjetiva, ou seja, o que tem a ver com você, porque o que é limite para você não é limite para o outro, o que é educação afetiva para você não é para o outro, e por assim vai, tá? Deixa eu terminar de ler aqui as respostas de vocês. Todo mundo pedindo livro, né? Minha realidade, sempre que falo o que eu penso, bate a sensação de culpa. Bom, nessa questão aí,
se você se conhecer, não vai bater o sentimento de culpa. Se você se conhecer, pode ser que você não fale tanta coisa, porque ser sincero não é necessariamente uma qualidade, né? Eu só falo o que eu penso quando é para me proteger enquanto pessoa, sem invadir o seu espaço. É só para comunicar quem eu sou. Então, se ao comunicar quem eu sou, eu ofendo o outro, aí já é um problema do outro. Mas se ao comunicar quem eu sou, eu ofendo o outro, aí já é um problema meu. Quando eu sou eu mesma, minhas opiniões, etc., eu sou a coração ruim. Pois é, você só vai saber se você tá sendo alguém frio ou como é que é aquela palavra, gente? Quando a pessoa não se importa, indiferente, quando eu me conhecer. Não tem como eu falar pra você se em todas as situações você realmente não foi indiferente, enfim. Gente, processo de autoconhecimento é um processo muito particular. Às vezes, duas pessoas agem de forma exatamente igual e uma é genuína, a outra não é genuína. Então, por isso que a gente tem que parar de procurar autoconhecimento de forma rasa e de forma assim, sabe, de qualquer jeito. Ou seja, eu vou achar no livro quem eu sou. Vocês não vão achar no livro. Vocês precisam fazer um movimento investigativo. Quem já fez TCC aí? É mais ou menos daquele jeito. Gente, eu vou colocar aqui o último aspecto, que nossa live tá quase acabando. Tá acabando já, na verdade. E eu vou colocar o último aspecto que a gente vai trabalhar dentro da psicoterapia, que é essa que eu mais amo. Propósito e missão. E Ionari, relacionamento afetivo é tudo. Porque tudo isso vai influenciar na forma com que eu me relaciono. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. As pessoas que aprenderam comunicação violenta dentro da família, elas praticam comunicação violenta dentro dos relacionamentos. A pessoa que é promíscua dentro da sua transgeracionalidade, pode ser que ela seja promíscua dentro do seu relacionamento. Enfim, a forma de se relacionar, a forma de comunicar, os desejos, tudo tá dentro disso aqui. Então, quando alguém procura um tratamento, porque ela tá com problemas no relacionamento, nós vamos trabalhar tudo isso aqui. Então, por último, que a gente deixa propósito e missão. Porque eu só consigo identificar propósito e missão quando eu me conheço, gente. Então, tem muitas pessoas que tentam procurar propósito e missão sem se conhecer. Não tem como. Como é que você vai dizer propósito e missão tem a ver... Propósito tem a ver com qual caminho eu sigo? Gente, ter propósito é a mesma coisa que viver intencionalmente, que está dentro da autoestima. Então, eu preciso viver apenas com intenção. Qual que é a intenção de namorar? Qual que é a intenção de casar? Qual que é a intenção de ter um filho? Qual que é a intenção de sair de casa? Eu preciso viver intencionalmente. Então, por isso que o último aspecto que a gente vai trabalhar é propósito e missão. E missão, gente, se propósito tem a ver com qual caminho seguir, missão tem a ver com quem eu sou. E para desenvolver nossa missão, nós não precisamos de trabalho, tá, gente? A gente desenvolve nossa missão em qualquer lugar do mundo. Eu não preciso do meu trabalho para desenvolver a minha missão. Agora, se eu consigo desenvolver a minha missão no meu trabalho, aí isso vai me dar uma sensação de felicidade, uma sensação de estar no meu lugar, de prosperidade, tá? Que bom que vocês estão gostando, gente. A Andressa tá falando assim, que mesmo conscientes, ainda há a base culpa em fazer o que queremos. Porque esse sentimento ainda se manifesta? Seria ainda desejo de pertença? Exatamente. Se eu me sinto culpada em não fazer, eu não trabalhei a lealdade corretamente ou de forma completa ainda. Porque trabalhar a lealdade é justamente trabalhar o sentimento de culpa. Então, se eu me sinto culpada, eu ainda me sinto em dívida, né, gente? Lealdade invisível tem a ver com as dívidas familiares.
Pois é, a Carolina tá falando aqui que não sabe o seu propósito e fica inquieta em relação a isso. Mas a inquietude não é em relação ao propósito. A inquietude é porque você não está no seu lugar. Então, se você não trabalhar autoconhecimento, você nunca vai atingir o seu propósito. Tô vendo aqui. Gente, acho que eu li a de todo mundo. Como é que volta aqui, meu povo? Isso, voltei. Deixa eu ver se dá pra responder alguma perguntinha de vocês. Se esse adulto rígido tem a ver com limitação. Se você estiver chamando de limitação, limite, sim, foi exatamente isso que eu falei. A formação da autoestima acontece em qual idade? Bom, nós vamos falar uma live só sobre... A metade da live, na verdade, é sobre autoestima. Então, eu vou deixar para esse momento eu falar mais sobre autoestima, viu, gente? Então, não perca as outras lives, tá? Então, vamos lá. Quanto mais falam que não tenho atenção, eu tento me concentrar, mas acabo sendo desatenciosa. Gente, essas coisas que falam da gente, por isso que é importante o autoconhecimento. Elas só nos afetarão se eu realmente acreditar naquilo. Então, quando alguém fala que eu sou desatenciosa, às vezes é porque eu coloco muita energia para fazer uma atividade. Isso não é ser desatenciosa. Às vezes a sua forma de aprender, de executar tarefas, seja botando muita energia em uma coisa específica. Então, por isso que se conhecer é importante, porque eu não vou levar isso para o coração. Agora, se eu também me conheço, estou disposta a me desenvolver, eu vou fazer justamente o contrário. Deixa eu ver como é que eu trabalho isso aqui. Só que com aceitação, entende? Culpa e lealdade tem a ver só com os pais ou com qualquer relacionamento? Com os pais. Mas a gente vai projetar em todos os relacionamentos, tá? Gostou da live, Érica? Vamos te ver aqui, minha querida. Meu marido passou a beber muito. Me sinto muito mal por isso. É problema de limite comigo ou com ele? Meu amor, como assim? A adicção, ela é um processo individual, né? Então, se alguém tem um transtorno de alcoolismo, drogadição, compulsão alimentar, é um problema dela com ela mesma. Agora, você se sentir mal, ei Marilda, maravilhosa, daqui a pouco eu tô na sua live, viu gente? Tem live de Marilda 21 e 9, não é Marilda? Nós vamos acompanhar aí também. Gente, vocês têm que aproveitar esses conteúdos gratuitos na internet, porque muitas vezes a gente fala que eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro, mas a internet é cheio de produto gratuito, então vocês precisam absorver tudo. Aproveita esse povo aí, igual eu, pastora Marilda, que tá tudo dedicando seu tempo para poder colocar o melhor do seu conteúdo aqui e usufruam disso. Então a adicção, minha querida seguidora, totalmente a ver com a pessoa, e é por isso que você precisa se afastar emocionalmente. Então a adicção dele não tem nada a ver com você. O autoconhecimento te ensinaria a entender isso um pouco melhor e como poder ajudar pessoas, tá? Gente, é isso. Último aspecto, né, que a gente trabalha a demanda dentro da psicoterapia é propósito e demanda. Gente, isso não é rígido. A pastora Maria tá aqui falando 21h57, bem específico o horário, viu, gente? Pra vocês não deixarem de assistir, não esquecerem. Gente, não precisa ser necessariamente nessa ordem. As demandas surgirão de acordo com aquilo que está mais inflamado na vida de vocês. O processo terapêutico, ele é totalmente personalizado, literalmente, porque suas demandas, seus sentimentos é que vai comandar. Mas, basicamente, o processo de autoconhecimento completo, ele vai passar por todas essas estratégias. Tem como iniciar sozinho, Ionara? Tem, mas existem vários pontos que eu posso errar, porque eu posso interpretar coisas de forma equivocada, o que acontece muito. Mas se eu, pelo menos, gastar um pouco de energia tentando fazer isso aqui, tentando identificar todas essas coisas, eu já tenho meio caminho andado e eu começo a separar o que é meu, o que é do outro, que é a coisa que a gente mais fala aqui no Instagram, né? Que é separar o que é meu, o que é do outro mesmo. Gente, bom demais ver vocês, respondi algumas perguntas, adorei passar esse tempinho aqui com vocês, eu espero que tenha tido muito conteúdo, assim, útil para a vida de vocês, que era o que eu tava tentando colocar.
Porém, é só o começo. Amanhã tem uma convidada super especial, uma pessoa maravilhosa que está aí no mercado há mais de 12 anos, que é a psicoterapeuta Juliana Nunes. E eu tô muito feliz de fazer essa live com ela. Nós vamos falar sobre educação afetiva. Então, vocês fazem favor de estar aqui colada e assistindo. E de tanto vocês pedirem, eu vou deixar essa live salva. Eu não sei por quanto tempo, mas eu vou deixar salvo para que vocês, para quem teve um trabalho e tudo mais, e não perder mesmo. Mas eu quero vocês coladinho aqui, porque se a gente não acompanhar todas as lives, a gente acaba perdendo o fio da meada, o negócio fica incompleto. Então eu aguardo vocês ansiosamente até quinta-feira, viu? Um beijo, muito, muito obrigada. E aguardo vocês todos os dias até quinta-feira, 7h07, tá? Deixa eu só ler aqui. Obrigada, gente, pela palavra de carinho aí. Olha, uma pessoa colocou aqui os pontos certinho. Isso mesmo. Educação afetiva, ó, a Laura colocou aí. Beijo, gente. Até amanhã às 7h07. Até mais.